Imagina só, e se a maior promessa da sua vida dependesse 100% de Deus e 0% de você? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais impressionantes da Bíblia. Gênesis 15. É o dia em que Deus decide assinar um contrato. E ele faz isso sozinho. Para pensar nisso um segundo. E se o futuro dos seus sonhos, da sua esperança, não dependesse da sua força, da sua perfeição ou do seu esforço, mas totalmente do caráter de quem prometeu? Pois é, essa é a pergunta radical que Gênesis 15 joga na nossa frente. Olha só o nosso caminho hoje. A gente vai sair da dúvida na tenda para chegar na promessa das estrelas. Vamos ver um pacto de fogo de tirar o fôlego e, no final, amarrar tudo isso com a nossa vida. Vamos lá. Então, a nossa história começa num momento bem estranho. Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra, venceu reis, resgatou o sobrinho. Por fora, ele era um herói, mas dentro da tenda dele, no silêncio, o que mandava era a dúvida e o vazio. Sabe, é um contraste que talvez a gente conheça bem. Às vezes, as maiores vitórias do lado de fora não conseguem preencher os vazios que a gente tem por dentro. Abraão tinha sucesso, tinha bens, mas a promessa principal da vida dele, um filho, parecia cada vez mais longe. E é nesse silêncio que a voz de Deus aparece. E olha que incrível, as primeiras palavras de Deus não são de cobrança não, são de conforto. Não temas. É como se ele dissesse, Abraão, relaxa, as consequências dessa guerra, o medo, deixa que eu cuido disso. Eu sou a sua proteção. E aqui a gente vê a beleza da fé do Abraão. Ele não bota uma máscara espiritual, sabe? Não finge que tá tudo ótimo. Ele é honesto. É uma conversa de verdade. Uma fé que tem coragem de questionar, de mostrar a dor. Ele basicamente fala, Deus, obrigado pelo escudo, mas e aquela promessa principal? E a resposta de Deus para essa honestidade toda, não é um sermão não, é uma experiência. Ele não vai só falar sobre a promessa, ele vai mostrar o tamanho dela. Gente, o simbolismo disso aqui é muito forte. Deus tira ele da tenda, ou seja, tira ele do lugar da limitação, do teto baixo, da visão curta. É um convite para deixar para trás o ambiente onde a dúvida cresce e olhar para uma perspectiva infinitamente maior. Tenta imaginar essa cena comigo. No silêncio do deserto, um céu sem nenhuma luz da cidade, um mar de estrelas. A ordem de Deus é quase um desafio poético. Ele está dizendo, Abraão, sua descendência não vai ser só grande, ela vai ser imensurável, vai ser impossível de contar. E aí vem um dos versículos mais importantes da Bíblia inteira. Antes de existir qualquer lei, antes de qualquer ritual complicado, Abraão simplesmente acreditou. Ele olhou para as estrelas, olhou para o Deus que estava prometendo e confiou. E essa confiança bastou para Deus declarar ele como justo. Então, o ponto crucial é este. A fé que agrada a Deus não é sobre fazer coisas heróicas. Não é sobre uma performance religiosa perfeita. É no fundo, confiar no caráter de quem faz a promessa. É olhar para Deus e dizer, eu acredito em quem o Senhor é. Ok, se a primeira parte foi sobre a palavra de Deus, sobre a promessa, agora a gente vai ver a assinatura de Deus. Abraão pede um sinal, uma garantia. E o que Deus faz em seguida é um dos rituais mais sérios e dramáticos de todo o Antigo Testamento. Para a gente entender o peso do que está rolando aqui, a gente precisa conhecer o costume da época. Quando duas pessoas faziam uma aliança de sangue, animais eram partidos ao meio e os dois passavam por aquele corredor. Era um juramento visual que dizia, se eu falhar com a minha parte do acordo, que o meu fim seja igual ao desses animais. Era a coisa mais séria que alguém podia fazer. E é aqui que a história dá uma virada, que deixa a gente sem ar. Abraão prepara tudo, divide os animais, e aí, em vez de participar do ritual, Deus faz ele cair num sono profundo. Ele, uma das partes do contrato, fica inconsciente, totalmente fora da jogada. A pergunta fica no ar, né? Se um pacto precisa de duas partes, e uma delas está dormindo, como essa aliança vai ser selada? Quem é que vai assumir esse juramento? A resposta é de arrepiar. No meio da escuridão, um fogareiro soltando fumaça e uma tocha de fogo, que são símbolos da presença de Deus, passam sozinhos pelo meio dos animais. Só Deus anda pelo corredor da morte. E essa imagem resume tudo de um jeito genial. Deus está assumindo toda a responsabilidade. Ele está dizendo, Abraão, essa promessa não depende de você, depende de mim. Se este pacto for quebrado, a maldição cai sobre mim. Eu garanto o cumprimento por nós dois. Certo? Promessa garantida, contrato assinado. Mas Deus também revela como vai ser o caminho até lá.
E não é um caminho fácil. Uma aliança com Deus não é um atalho para uma vida sem problemas. Deus meio que abre o jogo com Abraão, mostra a linha do tempo inteira. Ele diz que os descendentes dele vão passar por 400 anos de escravidão, de sofrimento, numa terra estranha. Mas depois disso, ele mesmo vai agir, vai libertar o povo com grandes riquezas. Ou seja, Deus não é pego de surpresa pela dor no meio do caminho. Ele governa essa dor dentro do seu tempo. E essa é uma daquelas verdades que mudam tudo, né? A fé em Deus não deixa a gente imune à dor, mas ela nos dá uma certeza. Nosso sofrimento não é um acaso, não é o fim da história. Ele faz parte de um processo maior, governado por um Deus que já assinou o final feliz. Mas olha, essa história incrível não para em Gênesis não. Ela é como uma sombra, um eco de uma promessa ainda maior, que ia encontrar seu cumprimento final muitos séculos depois, lá na cruz. É só a gente pensar um pouquinho na lógica do Evangelho. É uma aliança de salvação sustentada 100% por Deus. A responsabilidade pela quebra da lei, que era nossa, foi assumida por ele na cruz. Gênesis 15 mostra a graça em ação. Muito antes da palavra graça virar um conceito. É o mesmo princípio. Deus assume o custo para que a gente receba a bênção. Tá, mas e aí? Essa história tem, sei lá, quase 4.000 anos. O que isso tem a ver com quem está esperando uma promessa hoje, no meio da ansiedade, da incerteza? Primeiro, Deus não tem medo da nossa sinceridade. Pelo contrário, Ele acolhe nossas dúvidas honestas. Segundo, e este é o ponto central, o peso de sustentar a promessa não está nos nossos ombros, está nos ombros de Deus. Ele assinou pelos dois lados. E terceiro, a espera não é um sinal de que Deus te rejeitou, faz parte do caminho que Ele planejou. Então, para quem se sente nesse lugar de espera agora, talvez essa oração possa ser a nossa. Senhor Deus, como Abraão, às vezes a gente olha para a nossa tenda, para as nossas limitações e duvida. Mas hoje a gente escolhe confiar não na nossa força, mas no teu caráter. Obrigado porque o Senhor assinou o contrato e garante o cumprimento. Nos dá fé para esperar bem. Amém. No fim das contas, fica um convite. Talvez hoje seja o dia de sair da tenda do medo, da lógica limitada, da ansiedade. É um convite para olhar para cima, para a imensidão da fidelidade de Deus e simplesmente crer. E aí, se essa mensagem forte sobre a fidelidade de Deus te tocou de alguma forma, compartilhe essa esperança com alguém que também está esperando. E aqui nos comentários, vamos juntos declarar essa confiança. Eu creio nas promessas de Deus.